Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado doutor Julianelli para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 86ª sessão ordinária, que, iniciada às 15 horas, encerrou-se às 16 horas e 35 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se à ordem do dia. Anuncio. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido assim emendada. Projeto de Lei 413-A de 2015, de autoria dos deputados Tânia Rodrigues e Valdec Carneiro, que dispõe sobre a inclusão da pessoa em situação de rua assistida pela Secretaria Estadual de Assistência Social, através da reserva de percentual das vagas de trabalho em serviços e obras públicas. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerra da discussão, o projeto recebeu 7 emendas e retorna às comissões. Projeto de Lei 4365-A de 2018, de autoria do deputado Flávio Serafini e André Siciliano, que estabelece parâmetros de participação do Estado do Rio de Janeiro na rede de atenção psicossocial. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerra da discussão. Em votação, emenda de redação. Os senhores que aprovam nesse como estão, aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Os senhores que aprovam nesse como estão, aprovado, vai autógrafo. Em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 200-A de 2015, de autoria da deputada Márcia Giovanni, que autoriza o Poder Executivo a criar o Conselho Estadual de Pacificação no Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrar da discussão, o projeto recebeu 7 emendas e retorna às comissões. Projeto de lei 3096-A de 2017, de autoria do deputado Dica, dispõe sobre a carteira de identidade para maiores de 60 anos, carteira de identidade do idoso, a ser emitido pelos órgãos de identificação competentes no Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrar da discussão. Em votação, os senhores que aprovam, como estão aprovados, vai autógrafo. Em segunda discussão, projeto de lei 4022 de 2018, de autoria do deputado Valdec Carneiro, que declara a Sinfônica Ambulante do município de Niterói como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrar da discussão. Em votação, os senhores que aprovam, como estão aprovados, vai autógrafo. Projeto de lei 4277 de 2018, de autoria do deputado Coronel Jairo, que dispõe sobre a criação da carteira de identificação funcional para brigadistas voluntários de incêndios no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerra da discussão, o projeto recebeu 5 emendas e retorna às comissões permanentes. Em votação, em primeira discussão, projeto de lei 1271 de 2015, de autoria do deputado Dionísio Lins, imperador de Madureira, que dispõe no âmbito do Estado do Rio de Janeiro sobre os critérios quanto ao número populacional para abrigar centros de formação de condutores e da outras providências. Parecer das comissões de Constituição, Justiça e Constitucionalidade, transporte favorável, de assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável. Relatores, deputado Anderson Nogueira, Eliomar Coelho, Anderson Nogueira. Em votação, os senhores que aprovam nesse comissão, aprovada em primeira, retorna em segunda discussão. Anuncio em primeira discussão projeto de lei 3389 de 2017, de autoria do deputado Flávio Serafini, que classifica Niterói como município de interesse turístico. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela juridicidade, de turismo favorável, de assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável. Relatores, deputados Chiquinho da Mangueira, Silas Bento e o Anderson Nogueira. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerra da discussão, a presente proposta recebeu 2 emendas e retorna às comissões. Em discussão única, indicação legislativa 24/2015, da autoria da deputada Cidinha, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem dispondo sobre a regularização fundiária dos imóveis do Piraquê, no bairro da Guaratiba, município do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Indicações Legislativa favorável. Relator deputado Marcos Abraão. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerra da discussão. Em votação, os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado, vai à publicação. Indicação legislativa 120 de 2015, de autoria do deputado Iranildo Campos, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem dispondo sobre a regularização fundiária dos imóveis localizados na comunidade denominada Morro do Embaixador, Caixa d'Água e Guarani, no município de São João de Meriti. Parecer da Comissão de Indicação Legislativa favorável, relator deputado Marcos Abraão. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerra da discussão. Em votação, os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado, vai à publicação. Indicação legislativa 191/2016, de autoria da deputada Marta Rocha,
que solicita ao excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando de Ribeiro de Carvalho, o envio de mensagem dispondo sobre a criação de juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher na comarca de Petrópolis. Parecer da Comissão de Indicação Legislativa, favorável. Relator, deputado Marcos Abraão. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam nessa comissão. Aprovado, vai à publicação. Indicação legislativa número 209 de 2017, de autoria da deputada Zeidan. Solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, senhor Luiz Fernando de Souza, o envio de mensagem dispondo sobre a implantação do sistema de vistoria para automóveis com gás natural veicular GNV no posto Detran do município de Nova Friburgo. Parecer da Comissão de Indicação Legislativa, favorável, relator deputado Marcos Abraão. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, Vossa Excelência, eu acho que está prejudicada, né? Mas. Pela ordem. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, essa indicação legislativa 209 de 17 está prejudicada pela Lei 8.091, de 31 de agosto de 2018, que no seu artigo 1º define que fica estabelecido que todos os veículos rodoviários automotores que tiverem instalado um sistema de GNV estarão dispensados de vistoria anual do Detran RJ, razão pela qual é necessário que essa indicação legislativa seja considerada prejudicada. A presidência defere o pedido de Vossa Excelência na questão de ordem, está prejudicada a indicação legislativa 209 de 2017. Indicação legislativa 211 de 2017, de autoria do deputado Zaqueu Teixeira. Solicita ao excelentíssimo senhor conselheiro, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o envio de mensagem dispondo sobre a alteração dos artigos 35 e 65, bem como a inclusão do artigo 63A da Lei Complementar 63, de 1º de agosto de 90. Parecer da Comissão de Indicação Legislativa, favorável, relator deputado Marcos Abraão. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado, vai à publicação. Indicação Legislativa 239 de 2017, de autoria do deputado Marcos Abraão. Solicita ao excelentíssimo senhor governador Luiz Fernando de Souza Pezão o envio de mensagem dispondo sobre a inclusão do parágrafo 3º, alteração dos parágrafos 1º e 2º do artigo 47 da Lei 443, de 1º de julho de 1981. Parecer da Comissão de Indicação Legislativa, favorável, relator deputado Aramis. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado, vai à publicação, com voto contrário dos deputados Flávio Serafini, o Anderson Nogueira, Eliomar Coelho, Valdec Carneiro e Marcelo Freixo. Indicação legislativa 283 de 2018, de autoria do deputado Anderson Nogueira. Solicita ao excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem dispondo sobre a garantia de recebimento dos emolumentos pelos juízes de paz em caso de gratuidade de justiça. Parecer da Comissão de Indicação Legislativa, favorável, relator deputado Marcos Abraão. Em discussão. Senhor presidente. Encaminhado do microfone de parte, deputado Luiz Paulo. Deputado Anderson Nogueira, autor da indicação legislativa, ele está querendo que o presidente do Tribunal de Justiça mande para essa casa uma mensagem para que os juízes de paz, quando celebrarem o casamento daqueles que têm gratuidade de justiça, eles possam receber pela conta emolumentos do TJ. Quando o cidadão se dispõe a ser juiz de paz, ele se propõe a cobrar daqueles que têm renda para pagar e fazer o casamento graciosamente daqueles que não têm renda. Porque se ele vai receber dos emolumentos, ele passa a ser um juiz remunerado pelos cofres públicos, que são abastecidos, né, pelas taxas e emolumentos do conjunto dos cidadãos. Então, que gratuidade é essa? É uma gratuidade proforme, porque a sociedade toda está pagando. Então, no meu entendimento,
Eu respeito o ponto de vista do deputado Anderson Nogueira, mas estou aqui encaminhando por que estou votando contrário. Senhor presidente, Deputado Anderson. importante a colocação do deputado Luiz Paulo, né? E, na verdade, a indicação legislativa, ela não tem grande poder, é apenas para que se possa debater isso dentro do Tribunal de Justiça. Inclusive, o atual presidente encerrando seu mandato, haverá um próximo presidente. Essa foi uma demanda que surgiu de um conjunto de juízes de paz. Quero agradecer, inclusive, a presença do doutor Ângelo, que está aqui com a gente, né? E, de fato, também é uma demanda que veio deles e que a gente está apresentando para que possa haver um debate, uma discussão acerca do assunto. O juiz leigo, por exemplo, né, ele tem o recebimento dele por causas, né, e pelos cofres públicos. O juiz de paz, obviamente, na atividade dele, muitos dos casamentos que são gratuitos, ele não recebe pela sua atuação. Então, é muito mais para discutir, por isso mesmo, não tem o poder para apresentar isso como lei, né, cabe ao Tribunal de Justiça e fica para o debate, por isso a apresentação dessa proposta e a defesa que se faz sem, inclusive, admito, né, que não há uma profundidade de conhecimento da minha parte, é muito mais um atendimento a uma discussão levantada por eles e para surgir o debate, como já surgiu aqui nessa casa, eu acho que é um passo fundamental já ter esse debate, inclusive com a importante opinião aqui do deputado Luiz Paulo. Então é para atender a demanda aí dos juízes de paz e o Tribunal de Justiça decidirá se deve ou não fazer essa questão. Obrigado, senhor presidente. Não havendo quem queira discutir, em votação. Encerrada a discussão. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai à publicação. Anuncio. Indicação legislativa número 282/2018, de autoria do deputado Jânio Mendes, solicita ao senhor Luiz Fernando de Souza, governador do Estado do Rio de Janeiro, envio de mensagem dispondo sobre a dispensa de obrigatoriedade de apresentação de nota fiscal nas vias estaduais pelos cafeicultores que necessitem transportar o café ainda nas etapas de cultivo entre suas propriedades. Parecer da Comissão de Indicações Legislativas favorável. Relator, deputado Marcos Abraão. Em discussão. Senhor presidente. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Deputado Jânio Mendes está preocupado com os produtores de café, porque esse café é transportado de diversos locais até ser comercializado. Mas há um convênio com o FAS de 1970, que depois foi regulamentado por um decreto que exatamente fala sobre essa matéria. No caso de mercadoria cuja unidade não possa ser transportada de uma só vez, o contribuinte deverá observar os seguintes procedimentos. Ele vai tirando nota fiscal exatamente para poder transitar, mas essa nota fiscal não tem recolhimento de ICMS. Então, o produto pode ser um produto agrícola, um produto industrial, ele pode ter diversos tombos. Você pode ter uma produtora e moedora de café numa cidade que vai recebendo café de toda uma região. Então, esse café tem que ser transportado. Mas se ele for transportado sem nenhuma nota fiscal, evidentemente você perdeu o controle do que vai para torrefação e moagem final. Então, a nota fiscal, ela explicita esses quantitativos, mas o cidadão não está recolhendo nenhum imposto. É só para o transporte. Mas, de qualquer jeito, isso é um convênio com o FAS, que está regulamentado por um decreto. Eu sou daqueles que defende a tese que convênio com o FAS tem que estar consubstanciado por lei do parlamento. Então, não acho que o projeto esteja prejudicado. Mas eu queria também assinalar aqui, como fiz anteriormente, o meu voto contrário.
Encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à publicação. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 3242/2017, de autoria da deputada Zeidan, que dispõe sobre o tombamento por interesse histórico-cultural do Estado do Rio de Janeiro, o quilombo Botafogo, localizado na estrada Trimumum, número 91, bairro Botafogo, Tamoio, 2º distrito da cidade de Cabo Frio, Rio de Janeiro, e da outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade. Relator, deputado André Lazzaroni. Pendendo de pareceres das comissões de Cultura, de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Pela Comissão de Cultura, deputado André Lazzaroni, não se encontrando presente, deputada Márcia Giovanni, deputado Eliomar Coelho. Favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Assuntos Municipais, deputada Márcia Giovanni. Deputado Anderson Nogueira. Quilombo Botafogo, no município de Cabo Frio, favorável. Em discussão. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em primeira, retorna em segunda discussão. Projeto de lei número 3988 de 2018, de autoria do deputado Dr. Julianelli, que estabelece critérios para a realização de eventos em áreas naturais na forma que menciona, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Defesa do Meio Ambiente, de Esporte e Lazer, de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle. Pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado André Lazzaroni. Não se encontrando presente, deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado Gustavo Tutuca. Deputado Luiz Paulo. Projeto de lei do deputado Dr. Julianelli, 3988, de 18, estabelece critérios para a realização de eventos nas áreas naturais na forma que menciona. O Parlamento Fluminense pode, concomitantemente com o Executivo, legislar sobre meio ambiente, razão pela qual, na forma, não vejo nenhum óbice. Meu parecer é pela constitucionalidade. Pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, deputado André Lazzaroni. Deputado Carlos Mink. Deputado Flávio Serafini. Parecer favorável com emenda. Emenda que se encontra aí em cima aí já da mesa diretora. Tá ok. Pela Comissão de Esporte e Lazer, deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado Dica. Deputado Tio Carlos. Deputada Daniele Guerreiro. Deputado Paulo Ramos. Já, Renan, vou dar um parecer aqui. Parecer é favorável, senhor. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização, Finanças e Controle, deputado Gustavo Tutuca, deputado Chiquinho da Mangueira.
deputado Luiz Martins, deputado Conte Bittencourt, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, no mérito favorável. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, a emenda da Comissão Não de tem Defesa emenda? do Meio Ambiente. Tem emenda? Mas quem emendou? Deputado Flávio Serafini. Em votação, a emenda da Comissão de Defesa do Meio Ambiente, de autoria do deputado Flávio Serafini. Senhores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Em discussão única, projeto de resolução número 789/2018, de autoria do deputado Valdec Carneiro, que cria o diploma Paul Singer, dependendo de parecer da mesa diretora. Deputado Wagner Montes, deputado André Ciliano, deputado Jane Mendes, deputado Marcos Vinícius, Geraldo Pudim, Samuel Malafaia, Átila Nunes, Pedro Augusto, Carlos Macedo, Zito, Renato Cozzolino e Bebeto. Designo como relator especial o deputado Valdec Carneiro. Não, é o autor. Designo relator especial o deputado Anderson Nogueira. Parecer é favorável, senhor presidente. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permanecem como estão. Aprovado em primeira, não, em discussão única. Aprovado, vai a promulgação. Há sobre a mesa os seguintes requerimentos. Requer na forma regimental a inclusão na ordem do dia do projeto de resolução número 801 de 2018. Em discussão. Em votação, aprovado. Há sobre a mesa requerimento que requer na forma regimental a inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 2592 de 2017. Em votação, os senhores que aprovam apenas como estão, aprovado. Requerimento que requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 3573 de 2017, que dispõe sobre a alocação de professores na unidade escolar em caso de fechamento de turma ou turno durante o ano letivo, na forma que menciona. Em votação, os senhores que aprovam permanecem como estão, aprovado. Requerimento que requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 1742 de 2016, que cria o programa pedagógico hospitalar destinado às crianças e adolescentes hospitalizados do âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em votação, os senhores que aprovam permanecem como estão, aprovado. Pelo senhor presidente, Nada mais. tem 3 requerimentos meus que eu protocolei e não foram lidos. Se puder levar até Vossa Excelência aí. Declaração de voto, senhor presidente. Para a declaração de votos, deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, gostaria de confirmar com o secretário da mesa a aprovação do projeto 4365A de 2018. Ele não recebeu emenda, né? Foi aprovado na íntegra. Foi o segundo projeto da pauta. Senhor presidente, gostaria de declarar meu voto favorável a esse projeto, do qual eu sou autor. Agradecer o voto de todos os deputados e todas as deputadas. Eu tenho há 2 anos, desde que a gente compôs aqui nessa casa a Frente Parlamentar em Defesa da Reforma Psiquiátrica, tenho visitado unidades de saúde, sejam CAPs, sejam hospitais psiquiátricos, sejam unidades de acolhimento, e a gente vê que, com todo o avanço que se conseguiu construir, com a construção e o funcionamento de CAPs e de unidades de acolhimento nas diferentes cidades, nas diferentes regiões do Estado, a gente ainda não tem o que a gente possa chamar de redes capazes de atender as pessoas que sofrem com diferentes transtornos psíquicos, pessoas que fazem uso abusivo de álcool, outras drogas, e a gente ainda vê a persistência da existência de estruturas manicomiais. Hoje, no estado do Rio de Janeiro, a gente ainda tem 1.300 pessoas permanentemente internadas em hospitais psiquiátricos, porque os diferentes municípios não conseguem avançar na consolidação de mais residências terapêuticas.
Então, o que a gente quer com esse projeto é que o Estado, aos poucos, vá se tornando também um cofinanciador da rede de atenção psicossocial. Está previsto na legislação nacional que o Estado deve ser cofinanciador da RAPS, mas, infelizmente, o Estado do Rio de Janeiro hoje se exime dessa responsabilidade, o que acaba abrindo margem para que diversos municípios argumentem que não podem investir em determinados equipamentos porque a sua contrapartida é muito grande, uma vez que só há o financiamento federal que paga parte das despesas com esses dispositivos. A gente espera que já a partir do ano de 2019, o Estado do Rio de Janeiro passe a cofinanciar principalmente os dispositivos que são mais complexos. CAPS 3, CAPS AD3, unidades de acolhimento e residências terapêuticas. Para que aqueles municípios que hoje ainda não têm esses dispositivos, passem a tê-lo. E aqueles que têm em número insuficiente, possam ampliar suas redes e garantir para o conjunto da população do Estado do Rio de Janeiro atendimento, uma política de saúde mental territorializada, voltada para a construção da autonomia dos sujeitos, uma política de saúde mental que caminhe no desmonte dos manicômios, na construção da autonomia e cidadania da população do Estado do Rio de Janeiro. Então, agradeço a todos e todas os deputados, o deputado André Siciliano, coautor, parceiro na construção desse projeto, para que a gente consiga, enfim, avançar nas políticas de saúde mental, nas políticas antimanicomiais aqui no Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Há sobre a mesa requerimento para inclusão na ordem do dia, de acordo com o artigo 47.3, parágrafo 1º do Regimento Interno desta Casa Legislativa, que requer seja incluído na ordem do dia o projeto de lei número 4428/2018, de autoria do deputado Valdec Carneiro, que determina o tombamento como patrimônio histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro, o Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro. Em votação, os senhores que aprovam permanecem como estão, aprovado. Há sobre a mesa requerimento para inclusão na ordem do dia, de acordo com o artigo 47.3, parágrafo 1º do Regimento Interno desta Casa Legislativa, que seja incluído na ordem do dia o projeto de lei número 4427/2018, de autoria do deputado Valdec Carneiro, que inclui no anexo da consolidação das datas comemorativas do Estado do Rio de Janeiro, o dia 11 de novembro, como Dia Estadual do Movimento Black Rio. Em votação, os senhores que aprovam permanecem como estão, aprovado. Requerimento para inclusão na ordem do dia, de acordo com o artigo 47.3, parágrafo 1º do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, para que seja incluído na ordem do dia o projeto de lei número 4392/2018, de autoria do deputado Valdec Carneiro, que declara o movimento Black Rio como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro. Em votação, os senhores que aprovam permanecem como estão, aprovado. Requerimento nos termos do artigo 47, parágrafo 1º, combinado com o artigo 106.3 e 109.1, todo o regimento interno desta Casa, para que seja incluído na ordem do dia o projeto de lei de autoria do deputado Gustavo Tutuca, PL número 4176 de 2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade de informação sobre a porcentagem da taxa de serviço ou gorjeta, bem como sua natureza facultativa, quando cobrada por estabelecimentos, lanchonetes, bares, hotéis e demais estabelecimento de gênero similar. Em votação, os senhores que aprovam permanecem como estão, aprovado. Requerimento para inclusão na ordem do dia, de acordo com o artigo 47, parágrafo 1º, combinado com artigos 106.3 e 109.1, todo o regimento interno, requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 4330 de 2018, de autoria do deputado Gustavo Tutuca, que declara patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro as Flecheiras Atlético Clube. Em votação, os senhores que aprovam permanecem como estão, aprovado. Requerimento para inclusão na ordem do dia, nos termos do artigo 47, parágrafo 1º, combinado com os artigos 106.3 e 109.1, todo o regimento interno desta Casa, para que seja incluído na ordem do dia o projeto de lei número 4280/2018, de autoria do deputado Gustavo Tutuca, que altera a lei número 5645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia China-Rio de Janeiro. Em votação, os senhores que aprovam permanecem como estão, aprovado. Nada mais ainda a tratar, passa-se ao expediente final. Primeiro orador inscrito, deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência tem 10 minutos regimentais.
Tu é foda. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, hoje, quinta-feira, 11 de outubro de 2018, num período que nós estamos vivendo entre o primeiro e o segundo turno das eleições majoritárias. E é evidente que os temas que dominam uma casa legislativa em período de eleição de segundo turno, invariavelmente, é a política. Cada 2 deputados que estiverem sentados conversando, como ali está o Márcio Pacheco e o Chiquinho da Mangueira, seguramente estão fazendo alguma articulação política visando o futuro. Como aqui na frente, os 4 parlamentares, Flávio Bolsonaro, Flávio Serafini, não foi provocação não, viu? Não foi provocação. Flávio Serafini, Eliomar Coelho, André Lazzaroni e o outro parlamentar, eu prefiro não nominar, porque ele ainda não está eleito, mas também estão ali fazendo articulações políticas, ou visando o segundo turno, ou visando as eleições dessa Casa Legislativa, ou, quiçá, analisando o que foi o último pleito proporcional, onde, por exemplo, o deputado Eliomar Coelho dobrou a sua votação, e com isso nós vamos ter o prazer de tê-lo novamente aqui no Parlamento Fluminense, graças ao seu desempenho como parlamentar e o esforço que fez nas ruas para conseguir os votos suficientes. Eu estou dizendo isso tudo porque a data de amanhã, deputado Tio Carlos, ela tem uma dupla significância. 12 de outubro, vamos festejar, deputado Márcio Pacheco, a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, que, de uma forma muito nítida, a imagem que foi retirada do fundo do rio veio com a tez negra para mostrar claramente a todos nós que nós somos uma única raça humana e que nos originamos da nossa mãe África. E Nossa Senhora da Aparecida é a padroeira do Brasil. E neste segundo turno, o que se mais discute é o destino do Brasil. E 12 de outubro também é o Dia da Criança. Isto é, a criança que representa o futuro. Então eu queria desejar aqui, senhor presidente, independente das nossas posições políticas, que Nossa Senhora Aparecida possa iluminar a mente dos candidatos que estão em segundo turno, primeiro no nosso país, para que eles possam pensar no futuro das nossas crianças
e queiram um Brasil sob a égide do Estado Democrático do Direito e um Brasil republicano, condição fundamental para o equilíbrio da nossa sociedade, condição fundamental para que se trate a educação não como um discurso político, mas com a profundidade e os investimentos necessários, e que a liberdade, que é o dom mais precioso do cidadão brasileiro, seja preservada por ambos os concorrentes. E que aqui, no nosso dilapidado estado do Rio de Janeiro, possa ter um governador que também respeite o Estado Democrático de Direito, que seja republicano no sentido de respeitar a coisa pública e que também possa ser um gestor competente e transparente para que, junto com a sociedade e o parlamento fluminense, possa tirar o nosso Estado dessa profunda crise que ele vive. E um orçamento que nós vamos discutir já a partir da semana que vem, deputado Eliomar Coelho, que vem com um rombo orçamentário de 8 bilhões de reais para 2019, mostrando claramente o nível de dificuldades que teremos pela frente. Então, não poderia deixar passar esse 12 de outubro sem expressar esse meu desejo. Inclusive, o desejo de pacificar os ânimos, porque a cada dia que vejo, o rancor e o ódio tomam conta do coração das duas correntes que se degladiam. E ódio nunca foi forma de se fazer política num Estado democrático de direito. O Estado democrático de direito preserva o contraditório, o esgrimir de ideias, a luta política, mas não a luta fratricida, onde as pessoas tentam se agredir e até mesmo se matarem. Porque estamos vivendo um clima eleitoral que parece um clima de pré-guerra civil. E isto é um indicador péssimo para quem seja o futuro governante, seja ele qual for. Nós já vivemos muito tempo, senhor presidente, para termos claro em nossa mente, olhando para o passado, que esse clima sectário não é positivo para a nossa sociedade. Como no discurso a gente está conseguindo pouco, vamos apelar mesmo para uma oração, para que as forças superiores, e aí no dia de Nossa Senhora Aparecida, possa apaziguar os corações sectários de alguns brasileiros que estão cada vez mais em posições muito duras em relação aos seus próprios irmãos. Então, senhor presidente, era esse o meu apelo. Meu tempo está esgotado. Agradeço a Vossa Excelência a compreensão e aqui termino. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Paulo Ramos.
que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, temos convivido, senhor presidente, permanentemente com debates de temas constitucionais. Eu sei que, por vezes, o oportunismo político e o desejo de surfar na mídia, ou o medo de enfrentar recriminações, tudo faz com que alguns sejam seletivos na interpretação e na busca do cumprimento da Constituição. Às vezes, há aqueles que entendem que a Constituição só deve ser cumprida para os seus aliados, para os seus correligionários, ou para aqueles que integram o seu próprio partido, ou em relação àqueles que despertam nos equivocados a simpatia. Mas a Constituição tem que ser cumprida para todos em todas as circunstâncias. Porque o texto constitucional, ele incorpora ou impõe soluções para diversos conflitos. Tenho eu por hábito dizer que fora da Constituição não tem salvação. Aqui mesmo nesta casa, uma matéria importantíssima, delicadíssima. Alguns que defendem ou que defendiam a Constituição para os seus, não defenderam a Constituição naquele momento. Naquele momento, o que interessava mais era compor com os meios de comunicação, com aquilo que aparentemente era a vontade popular, mas ao mesmo tempo esconder a defesa em relação aos seus. O desgaste na defesa dos seus contou uma espécie de compensação, ou como um biombo para a ocultação. Às vezes, partidos rigorosos em relação à ética tinham as suas representações nacionais defendendo a Constituição em relação ao presidente Lula. Mas não se atreveram, não ousaram, ou se intimidaram na defesa da Constituição como um todo, em relação, por exemplo, aos deputados estaduais que estavam e continuam inconstitucionalmente presos. Tenho acompanhado decisões conflitantes do Supremo Tribunal Federal. Não só decisões conflitantes do colegiado, mas principalmente decisões monocráticas. Isto é, quando um ministro relator decide. Estou tratando deste tema porque hoje tomei conhecimento, através dos meios de comunicação, da decisão do ministro Lewandowski em relação ao ex-governador Garotinho.
E eu entendo que a decisão do ministro Lewandowski cumpre a Constituição. Que a Constituição diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E o ministro Lewandowski, que no colegiado foi um dos votos derrotados, 5 votos derrotados e 6 votos entendendo que a condenação em segunda instância já determina a prisão. Mas a Constituição fala até o trânsito em julgado. Mesmo para aqueles que são iniciantes nas faculdades de direito, mesmo para aqueles que não são dedicados ao conhecimento do texto constitucional, é possível entender que uma decisão transita em julgado quando em relação a ela não cabe mais recurso. O ministro Lewandowski, agora, ele tenta repor um debate se a lei chamada do ficha limpa, que contrariando a Constituição, autoriza a prisão com a condenação em segunda instância, se esta lei é ou não constitucional. Tivemos uma situação interessante em relação ao presidente Lula, que a ministra Rosa Weber, hoje presidindo o Supremo Tribunal Federal, mesmo tendo ela o entendimento de que só o trânsito em julgado da sentença penal condenatória pode fazer com que a condenação seja cumprida, ela não decidiu favoravelmente a soltura do presidente Lula, porque ela entendeu que deveria respeitar a decisão do colegiado. E a ministra Carmen Lúcia, aliás, eu sugiro a quem quiser conhecer um pouco mais da ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, que reveja, se não viu, ou veja, se viu, reveja, se não viu, que veja. Quando a Advocacia Geral da União completou 25 anos, o espetáculo de bajulação por ela protagonizado em homenagem ao presidente Temer. O espetáculo de bajulação, quase que de submissão, rendeu ao presidente Temer todas as indevidas homenagens. Mas, como presidente do Supremo, se recusou a pautar o tema para que houvesse o debate. E aí o Supremo pudesse reorientar a decisão anterior, de modo a fazer com que a Constituição fosse cumprida. E por que não o fez? Não o fez que a prisão do presidente Lula, contrariando a Constituição, teve o objetivo de afastá-lo do pleito eleitoral. Mas eu vejo aqui nesta casa bancadas que se apresentam rigorosamente apegadas à ética, apegadas a valores que, quando analisamos com um comportamento concreto, nós constatamos tratar-se de uma grande falsidade ideológica. Mas uma parcela que defende o presidente Lula. Em relação ao presidente Lula, há uma visão. Em relação aos seus mais próximos, há uma visão. Mas em relação aos outros, especialmente aqueles que são mais execrados por justos ou não motivos, em relação a esses não. Em relação a esses,
assim, eu sou do campo da esquerda. Há setores da esquerda que só defendem a Constituição para os seus. Defendem a Constituição para os negros, para os gays, lésbicas, ou para as religiões dos afrodescendentes. Mas a Constituição é uma só. Eu também defendo. Mas eu defendo a Constituição como um todo. Eu defendo a Constituição em homenagem ao Jair Bolsonaro esfaqueado, que o autor responda ao devido processo legal, que as provas sejam colhidas pela prática desse crime hediondo. É uma situação que nós temos que considerar. Por quê? Que o povo brasileiro criou um enfrentamento através do voto. Colocou dois candidatos que vão disputar o segundo turno para a presidência da República. E eu vejo preocupações em relação a retrocesso. Mas quem contribuiu e vem contribuindo para fortalecer a possibilidade de qualquer retrocesso é quem só cumpre a Constituição para os seus. Para quem não respeita a Constituição como um todo, só cobra o cumprimento da Constituição em função daquilo que é o aparente seu interesse, como se esse seu interesse específico fosse o interesse maior do povo brasileiro. Eu espero, primeiro, o PDT assumiu uma decisão ontem em relação ao segundo turno da eleição presidencial. Reunião em Brasília, o partido decidiu caminhar num sentido, preocupado com possibilidades de retrocesso. Não significou a posição assumida pelo meu partido qualquer manifestação de apreço ao candidato cujo apoio o partido sinalizou. Não. A preocupação é com o Estado democrático de direito, mas com a autoridade de quem defende, através de seus representantes, a Constituição. Então eu venho a esta tribuna, senhor presidente, para, a partir da decisão do ministro Lewandowski, que protegeu, de acordo com a Constituição, a liberdade do ex-governador Garotinho, que esta questão seja decidida, que não fique ao talante de cada um dos ministros do Supremo, isoladamente, decidir num sentido ou decidir no outro. Que vários outros ministros já não concederam habeas corpus a outros condenados em segunda instância. Esta questão não pode ficar pairando no ar. Quem defende o Estado democrático de direito, quem defende as liberdades democráticas, tem que se compenetrar, tem que saber que as liberdades democráticas e o Estado democrático de direito são dispositivos constitucionais que devem ser cumpridos, mas não apenas esse. A Constituição tem que ser cumprida no seu todo. Agora que terminou a eleição, pelo menos agora, aqueles que se acovardaram, que manifestam preocupação com respeito à Constituição, com respeito aos resultados do próximo pleito, que eles venham aqui debater o voto que deram. Em nome de quê? De qual Constituição? Qual a Constituição que eles defendem? A Constituição dos amigos? A Constituição dos correligionários? Dos apaniguados?
Qual a Constituição que eles defendem? Vou propor, senhor presidente, por escrito ao presidente da Casa, um debate aqui, mobilizando representante de cada partido representado nesta Casa, para que possamos debater com profundidade a posição assumida nesta Casa em relação à prisão dos 3 deputados. Eu quero ver quais são os argumentos. E vamos comparar com a defesa que alguns fazem da Constituição em relação aos seus. Já temos um levantamento feito em situações específicas, para que aqueles que cinicamente dizem que estão defendendo a Constituição, que eles possam de alguma forma sustentar aqui e não se arvorar diante de um certo moralismo que nós conhecemos de onde provém. Quando falamos do moralismo fascista, o moralismo fascista está nas mãos daqueles que defendem esse moralismo, qualquer que seja a posição política que estejam ocupando, qualquer que seja o partido político que eles integram. São igualmente fascistas. Muito obrigado, senhor. Sou o próximo orador inscrito. Gostaria de chamar o deputado Paulo Ramos, se pudesse assumir a presidência, para poder fazer uso da palavra. O outro deputado... Pela ordem, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, eu quero apenas fazer um registro. Hoje, com pesar, eu quero anunciar o falecimento do senhor Hélio Torres, presidente da Federação Estadual das APAES. Um dos homens mais aguerridos, foi presidente da APAE de Barra Mansa e logo depois assumiu o compromisso de presidir talvez uma das mais importantes federações que cuidam da causa da pessoa com deficiência no país, que é a Federação Estadual das APAES. E, portanto, fica aqui o nosso pesar, em nome da Comissão da Pessoa com Deficiência, em nome dessa casa, o nosso abraço aos seus familiares, sua esposa, filhos, que nos comunicaram hoje o falecimento do senhor Hélio Torres. Dizer que toda a rede de atendimento à pessoa com deficiência está consternado com esse dia. E dizer que o Hélio é um ilustre representante de um pai de um jovem deficiente que gastou a sua vida em prol dos que mais precisavam. Essa casa hoje homenageia o senhor Hélio Torres, presidente da Federação das APAES. Próximo orador inscrito, deputado Tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Deputado Paulo Ramos. Primeiro queria saudar os companheiros Flávio Serafini, deputado Eulemar Coelho, com muita alegria, vendo o reconhecimento da população em relação à recondução de Vossa Excelência para o próximo mandato nessa Casa Legislativa. Parabéns. E ao nobre deputado Paulo Ramos, minha admiração, Vossa Excelência, que foi um deputado constituinte, que ajudou a fazer essa Constituição, que conforme Vossa Excelência, eu até tenho uma crítica, eu vejo ela paradoxal muitas vezes, onde no artigo 5º todos são iguais perante a lei, mas logo adiante a gente vê as distorções, a própria figura do foro privilegiado, que na minha ótica é uma distorção. Vossa Excelência que volta agora a ocupar uma cadeira na Câmara de Deputados, tenho certeza absoluta que brilhará de forma intensa com suas propostas e firmes convicções. Vossa Excelência, eu já disse isso para algumas vezes, a Vossa Excelência, mas é importante falar aqui na tribuna, que o senhor é um orgulho para o parlamento. O senhor é uma pessoa que, as pessoas que até veem na sua figura, às vezes, defendendo com tanta valentia, com tanta certeza, mas o senhor tem muito conhecimento, por isso a minha admiração por Vossa Excelência. Então, que Deus lhe dê saúde, para que o senhor possa levar com toda a sua maestria, competência, um mandato que possa ser muito importante para o parlamento, que o Brasil vai precisar muito de Vossa Excelência. Queria aqui agradecer aos quase 25 mil eleitores que tiveram a oportunidade de, no domingo, no dia 7 de outubro, me confiar um voto de confiança, um voto avaliando todo o nosso trabalho, e a gente aqui teve a opção de ser candidato a deputado federal, não consegui
êxito no mandato, mas foi uma vitória para a gente. Nossa campanha que viveu com muita dificuldade, até fruto de algumas injustiças, deputado Paulo Ramos. O senhor, Vossa Excelência, falou aqui do episódio da votação, que não foi para absolver os 3 deputados que foram presos, até porque eles têm que responder pelos atos dele, mas, conforme está na Constituição, nós tínhamos que votar, e alguns deputados aqui que votaram para manutenção na prisão, eu até fiz algumas perguntas, deputado Eulemar Coelho, e alguns deputados falaram, não, esquece a Constituição, esse voto é político. E aí, isso é triste, mas a população que tem razão nas cobranças, ela muitas vezes sequer entende a questão da Constituição. Eles até ouvi, nem tudo que é legal é moral. Eu ouvi isso de um cidadão e, enfim, também entendo que ele tem a sua razão. Mas eu não tenho que murmurar, eu tenho aqui que agradecer. Foram 10 anos de vida pública e eu me senti bastante à vontade de levar as minhas convicções como vereador, que fui 6 anos. Acho que o mandato foi bastante produtivo. Infelizmente, olhando para trás, esses 4 anos no Parlamento Estadual, não sei se talvez tenha vivido, e eu perguntei a alguns outros deputados, deputado Eulemar Coelho, se as coisas foram tão difíceis no Parlamento anteriormente, em outras legislaturas. Me disseram que essa legislatura teve um quê especial, porque foi muito difícil. Nós conseguimos ter vitórias aqui nesses 4 anos, mas entendo que também cumprimos o nosso papel na Comissão de Educação. E amanhã, por exemplo, que é o Dia da Criança, né, dia 12 de outubro, a gente tem algumas vitórias do nosso mandato, mas de todo o Parlamento Estadual. A questão da educação sempre foi com muita luta. Vossa Excelência, deputado Eulemar Coelho, que participou e participa, não só na Comissão de Educação, como nas outras comissões que o senhor é parte, é membro, ou então às vezes participa como aquele deputado presente. O senhor sempre viu na Comissão de Educação uma atuação consistente, lutando para que a gente possa não fechar escolas, e aqui a gente traz também uma análise, um diagnóstico do que foi o nosso mandato. Acho que na questão da educação tivemos avanços sim, como a questão dos duodécimos das nossas universidades, a gente colaborou, e outras ações como a gestão democrática nas escolhas dos novos diretores, tanto na rede do ensino médio, né, na rede estadual, e também a nossa luta para que isso possa se reverberar também no município, através do ensino fundamental. Em alguns municípios o ensino fundamental ainda é de competência, mesmo de forma compartilhada, do Estado, mas que tenhamos sim essa lei que foi do deputado Carlos Mick cumprida em todo o nosso Estado. Mas quero aqui deixar exatamente a minha gratidão àqueles que nos deram a oportunidade de participar nesses 4 anos no Parlamento Estadual. Eu não fui reconduzido a esta casa porque fiz a opção de não ser candidato a deputado estadual, mas aqui não tenho nada a lamentar, só tenho a agradecer a Deus, agradecer as pessoas, os companheiros, como o deputado Eulemar Coelho, deputado Paulo Ramos, que são pessoas que a gente aprende só na convivência, só de escutar. Isso a gente vai levar para a vida inteira. E desejo exatamente para que esses que foram eleitos deputados, que possam vir e conseguir que nesses 4 anos que virão, com um novo governador, com uma nova formação, não só de bancadas, mas de quadros novos que estão chegando, que possam realmente contribuir para que o nosso Estado saia dessa situação, na verdade, de calamidade pública, na verdade, de calamidade financeira, falência dos serviços públicos. E a gente aqui torce muito para o sucesso dos novos deputados e, é claro, do próximo governador. Eu tenho por convicção entender que o meu candidato é um candidato que ainda ganhará a eleição, será governador. Meu candidato é o ex-prefeito Eduardo Paz, mas aqui não cabe a mim pedir voto, eu não estou aqui para pedir voto, mas pedir para que haja uma reflexão também dentro desse cenário político. Para presidente da República também é importante que a população se posicione. A gente entende já um encaminhamento aí, mas chegou o momento realmente de passar o nosso país a limpo e quero muito que esse momento seja especial. Deputado Paulo Ramos, de novo, fazemos parte, ainda temos um dever a cumprir com a CPI da Varig, estou à sua disposição.
mas deixo aqui de forma muito carinhosa e respeitosa que Vossa Excelência, assim como o deputado que já citei, o Leomar Coelho, como o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, são pessoas que me ensinaram muito e vou levar para a minha vida inteira a convivência com Vossas Excelências. Então, parabéns, que Deus abençoe e, de novo, só terminando agradecendo a cada eleitor que me deu mais uma oportunidade de valorizar o meu trabalho junto, principalmente as questões ligadas à educação e às lutas diretas ligadas às nossas crianças. Que o 12 de outubro as nossas crianças possam ganhar, sim, o respeito tanto do Parlamento Municipal, Parlamento Estadual e Parlamento Federal, e que a gente possa dar dias melhores para todas as nossas crianças, porque eles têm muito pouco a comemorar. Se forem para os hospitais públicos, não tem pediatra. Se forem para as escolas, temos dificuldades de um ensino público de qualidade e até mesmo, às vezes, o ensino básico, né, com a falta de merenda e com outros itens que são primordiais para que a gente possa dar às nossas crianças um futuro melhor. Quero dizer que as nossas crianças são vítimas, sim, da covardia, da violência, do abuso sexual, da maior violência que tem, e muitas vezes as pessoas não estão atentas, que é a falta de oportunidade de uma educação que possa propiciar um futuro melhor para as nossas crianças. Que possamos comemorar todos os nossos dias das crianças, todos os dias, não apenas no dia 12 de outubro, que a gente meramente entende que é um apelo comercial. Então, viva as nossas crianças, que Deus proteja a todas as nossas crianças e que possa realmente dar dias melhores. Parabéns e muito obrigado. Deputado Tio Carlos, agradecendo muito a manifestação de Vossa Excelência na parte que Vossa Excelência se referiu ao exercício do meu mandato, mas eu quero dizer que aprendi muito com Vossa Excelência. Vossa Excelência deu exemplo aqui de retidão, de correção no exercício do mandato. Ao contrário, eu é que aprendi com Vossa Excelência. Tenho certeza absoluta que eu conheço todas as etapas de uma disputa eleitoral. Eu sei o que é se dedicar, lutar, exercer o mandato com a dignidade como Vossa Excelência exerceu e, eventualmente, não contar com o êxito da reeleição. Mas Vossa Excelência é jovem, perseverar na luta, perseverar defendendo as crianças, perseverar abraçando as causas que Vossa Excelência sempre abraçou e explicitou aqui no exercício do mandato. A Vossa Excelência deu um exemplo muito superior a tudo. Vossa Excelência conseguiu aqui ser amigo mesmo dos contrários. Vossa Excelência deu a verdadeira demonstração do que é defender as liberdades democráticas, do que é compreender que o embate se dá no campo das ideias. Vossa Excelência termina esse mandato, certamente terá outras oportunidades, mas Vossa Excelência registrou aqui que é possível e necessário ser amigo de quem pensa, às vezes, de forma diferente do que a nossa. Parabéns a Vossa Excelência por todos esses exemplos. Eu que agradeço, senhor orgulho. Muito obrigado. Não havendo mais orador inscrito, está encerrada a sessão. Eu estou inscrito aí. Eu fui o terceiro inscrito. Será que esse livro... Não. Meu querido deputado, vamos chamar os trabalhos da ordem. Aqui Samuel Malafaia. não está. Na sua assinatura escreveram Samuel Malafaia. Terei, não. Além da alegria de ouvi-lo, está reaberta a sessão. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos e eu estarei aqui na presidência, aguardando e acompanhando o pronunciamento de Vossa Excelência, já imaginando que em qualquer futura oportunidade poderemos estar juntos tomando aquela purinha. Não vamos ficar por aqui. Não vamos ficar por aqui. A purinha. Vamos lá. Deputado Leomar Coelho. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre deputado Paulo Ramos. Oi, Pedro. Senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria,
àqueles que nos assistem pela TV Alerj e àqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu sempre começo o meu pronunciamento desta forma. Embora a referência que eu faço aos deputados, às deputadas, às galerias, às vezes é uma ausência total. Mas, de qualquer maneira, hoje, pelo menos, tem o deputado Paulo Ramos presidindo os trabalhos e o deputado Tio Carlos assistindo, né? Eu queria começar dizendo o seguinte: primeiro, aproveitar até a oportunidade para fazer um agradecimento àqueles que garantiram a continuidade da minha pessoa aqui nesta Casa Legislativa, né? Tive 34.836 votos, a quem eu vejo como reconhecimento do meu trabalho, o reconhecimento da minha atitude aqui, nesta Casa Legislativa, e o reconhecimento exatamente ao ideário que eu sempre defendi e vou continuar defendendo, no sentido de buscar garantir para a população do estado do Rio de Janeiro uma vida minimamente digna. Isto daí. A extinção das desigualdades sociais, responsáveis pela grande ruptura social que existe na cidade do Rio de Janeiro e, como consequência, no estado do Rio de Janeiro. Para se ter noção, atualmente, isto é reflexo ou rebatimento exatamente daquilo que a gente está observando e assistindo, o que acontece no país inteiro, no nosso Brasil. Atualmente, no nosso Brasil, para se afirmar o que eu estou falando, existem 4,8 milhões de pessoas consideradas desalentados. Sabe o que são desalentados, nobre deputado Tio Carlos? São aqueles que cansaram de procurar emprego e não encontrar e desistiram. Somando eles aos demais desempregados, totaliza 18 milhões de pessoas desempregadas no estado, no país. E isso daí rebate aqui com números também maiores em termos proporcionais em relação a outros estados da nacionalidade. É lamentável isso daí. O número, em 2017, foram registrados 62 mil assassinados no nosso país. 62 mil. E o nosso país, ele, em relação à população mundial, representa apenas 3%. Quer dizer, 3% da população do Brasil corresponde, em relação à população mundial, apenas 3%. E 12% em relação aos assassinatos que ocorrem no mundo como um todo. Então, isto daí, por si só, já dá a dimensão da fratura social que existe no nosso país e como rebatimento no nosso estado do Rio de Janeiro. O que é mais importante nisto tudo, que estamos vivendo um processo eleitoral em relação a governador, em relação a senador, em relação a deputado federal, deputado estadual, se encerrou. Mas em relação à presidência da República, ainda estamos em processo eleitoral. No dia 28, se não me engano, é quando vai haver exatamente a votação e definição final de quem comandará os destinos do nosso país. Pois bem, eu trago isto daqui porque
eu tenho determinadas preocupações do que eu vivi e do que eu estou assistindo em relação ao processo eleitoral. O processo eleitoral, toda eleição, eu sempre falo, toda eleição é diferente da anterior. Mas esta tem uma característica que as outras não tiveram: ingredientes de ressentimentos, ingredientes de ódio, ingredientes realmente que passaram a fazer parte de todo o processo eleitoral. E isso daí realmente nos deixa preocupados, o que a gente está assistindo nas ruas, o que nós estamos observando e sendo inclusive vítimas de ameaças, né? Ameaças exatamente por defender ideias que não são as mesmas ideias de uma outra pessoa. Realmente, esses ingredientes de ódio, de ressentimento, realmente não nos leva a nada. Éramos para estar ocupando o processo eleitoral e discutindo a superação dos problemas vividos no nosso país pela sua população. Isso daí era correto. Nós devíamos estar assistindo, era o debate entre aqueles que são candidatos sobre a política pública da educação, sobre a política pública da saúde, sobre a política pública da assistência social, sobre a política pública dos transportes, a política pública da moradia, e por aí vai. E não é isso que a gente está vendo, não é isto que a gente está assistindo, e estamos aí diante de um cenário que a gente não pode, inclusive, prever. Não há quem possa dizer o que poderá acontecer amanhã ou depois de amanhã. Eu vivi uma ditadura neste país. 1900, instalada em 1964. Ditadura militar. Aliás, tem aí o presidente do Supremo Tribunal Federal dizendo que não houve ditadura, não houve golpe. O que houve foi um movimento. Isso é um desserviço que é prestado exatamente à causa democrática. Não pode isto acontecer. E afirmações desse tipo alimentam, vitamina exatamente este cenário, no mínimo esquisito, que nós estamos assistindo. Não podemos de forma alguma querer ou admitir a volta daqueles tempos, considerados pelos historiadores tempos de chumbo. Eu sei o que é estar dormindo no seu apartamento, com mais 3 colegas que dividíamos o apartamento, e acordarmos exatamente com batida da polícia, e a gente abrir a porta, ela entrar, não querer conversa, não dar satisfação, pegar um dos nossos e levar. Que é isso? Querer isso de volta? Querer negar isso? Querer dizer que isto não aconteceu? Ou então, ainda há aqueles que elogiam, aqueles que acham que foi pouco que se fez, porque no lugar de torturar deveria ter matado. Será que é isto que o povo brasileiro está querendo para a sua vivência no dia a dia? Não, de forma alguma. Eu acho que nós temos que chamar, cada um de nós, chamar os nossos pensamentos a uma reflexão, é procurar saber o que está acontecendo, buscar entender, compreender tudo isto que está acontecendo e, inclusive, começar a ver um cenário do que poderá acontecer caso esse tipo de proposta seja vencido através das urnas, porque aí
haverá inclusive a legitimidade daquilo que está se apregoando e que com certeza não vai resolver nenhum problema que estamos vivendo no nosso país. Eu fazia universidade. 1900. Aliás, eu sempre me considero meio candango, porque eu cheguei em Brasília. Ali, Brasília era só terra praticamente, para fazer vestibular para a famosa Universidade do UNB. Aliás, hoje eu tive conhecimento que entraram na UNB, na editora, apanharam livros, publicações, rasgaram, queimaram. Será que é isto que a gente está querendo? Um mestre de capoeira na Bahia foi assassinado exatamente por expor qual seria a sua defesa de tal candidato. Será? Aí foi esfaqueado pelas costas, morto. Uma jovem de 19 anos, atacada no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e a canivete ainda fizeram a marca da suástica no corpo dela. Será que é isso que nós estamos querendo para o nosso país? É a tortura que irá prevalecer? É a morte que irá prevalecer? É a censura que irá prevalecer? Não é isto que o povo brasileiro quer. O povo brasileiro tem consciência de que o seu desejo não é esse. Não é esse. Mas é claro que numa campanha eleitoral, quer dizer, existe muitos fatores a condicionar a campanha eleitoral. Às vezes, até intervenções externas, aparatos tecnológicos. Ultimamente, nós estamos tendo conhecimento da existência disto como fato. E aqui parece que não está sendo diferente. Então, companheiros, eu ocupo esta tribuna e vou ocupar daqui para frente, fazendo este tipo de alerta e, ao mesmo tempo, fazendo um chamamento à população do nosso país, à população do nosso Estado, chamamento a se fazer uma reflexão e tentar compreender o que está acontecendo, até para que seja fundamentado a sua decisão no final do processo que definirá o final do processo eleitoral. Nós queremos paz, nós queremos fraternidade, nós queremos vivência solidária, nós queremos justiça social, nós queremos o bem de todos, sem exceção. Sem exceção. E isto daí, eu com estas afirmações, não quero dizer que eu sou puro, que eu sou o melhor de todos. Não é isso, não. Qualquer um cidadão, cidadã, na sua trajetória política, de ação, de atividade contínua, comete erros. Comete erros. Ninguém está imune, não existe cidadão nem cidadã acima de qualquer suspeita. Agora, o que é necessário e fundamental é o reconhecimento do erro, até para que seja criada exatamente a condição para o erro ser corrigido, o erro ser superado. De negativo passar para ser positivo. Então,
eu tenho preocupações, vou continuar ocupando esta tribuna, exatamente para demonstrar o que poderá acontecer, e não podemos de forma alguma negar o elogio que se faz à tortura. O que é isso? Será que isto agora virou condição exatamente para capacitar você de exercer um cargo público de grande envergadura? Não é bem isso. Não é bem isso. Não é bem isso. Eu acho que tem que andar com andoco devagar, que o santo é de barro, né? Que o santo é de barro. Estamos vivendo momentos difíceis. Realmente é crise política, é crise econômica, é crise social. Mas a superação e saída dessas crises depende de uma concertação a ser feita entre todos os brasileiros. E nós, que fomos eleitos como representante deste povo brasileiro, cabe a nós a responsabilidade e não fugir dela de forma alguma, assumir posições firmes em defesa daquilo que a gente entende como verdadeiros direitos do cidadão, das cidadãs. Estado democrático de direito. É isto que nós temos que defender e fazer que prevaleça no fim exatamente deste processo eleitoral. Meu grande companheiro prefeito de Itaboraí, companheiro Sadi Noel, foi deputado nesta casa. Sabe mais do que nada o que é sofrer as agruras de uma má prática política na gestão de uma cidade, que de uma hora para outra, aquilo que parecia se transformar num verdadeiro paraíso, de uma hora para outra se viu transformado num verdadeiro inferno. E aí, sabe perfeitamente, meu companheiro Sadi Noel, de que a solução para os problemas da cidade que tem à frente da sua gestão, ele sabe perfeitamente que a superação das dificuldades que passa o povo daquela cidade não é com ódio, não é com ressentimentos, não é com rancor, e sim na busca da compreensão, na busca do entendimento de que é necessário e suficiente para a superação das dificuldades. De maneira que é isto daí o que eu sempre falo. Quero deixar aqui, para terminar, um apelo àqueles que estão me ouvindo através das redes sociais, através da TV Alerj, que lance um olhar de zelo, um olhar de esperança, um olhar de continuidade da vida sadia, da vida democrática, da vida solidária, fraterna e, acima de tudo, com justiça social, que merece ter exatamente a população da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro e do nosso país, o Brasil. É isto daí, as minhas considerações, e até a próxima intervenção minha aqui nesta tribuna. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais orador inscrito, a presidência declara, antes de declarar, mandar um abraço fraternal a esse guerreiro do Nordeste, Eliomar Coelho. Estará aqui nos próximos anos, nos embates no plenário. Acompanhando Vossa Excelência
E esperando que não haja, que não chegue aqui a vias de fato. A barra. Está encerrada a sessão.